Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 15. Marcos 16, a partir do versículo de número 15. Em algumas Bíblias está o título aí da grande comissão. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra neste momento. Esta é uma palavra inspirada, é uma palavra que vem do Senhor para as nossas vidas. E nós sabemos que toda palavra que sai da Tua boca não volta vazia para o Senhor. Ela tem um propósito. E nesta manhã o Teu propósito nesta palavra é falar conosco. É nos instruir, é nos alimentar. É, Senhor, nos capacitar para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. Fala, Espírito Santo, às nossas vidas. Fala aos nossos corações nesta manhã. Usa a minha vida, Pai, eu te peço, que de nenhuma maneira eu venha interferir, ou venha diminuir, ou atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar conosco, mas que Tu tenhas toda a liberdade, e que Tu possas, ó Senhor, falar livremente, com poder e autoridade, sobre as nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta grande comissão que está aqui em Marcos, também ela se encontra em Mateus, capítulo 28, no finalzinho, em Atos, capítulo 1, versículo 8. É a grande comissão. O papel mais importante da igreja é esse. O papel mais importante do salvo é esse. Esse é o propósito da nossa salvação. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e para ir por todo o mundo, para batizar, para orar, para manifestar o poder e a glória de Deus. Cada um de nós. Às vezes nós nos esquecemos disso. Ou talvez a gente pense que não é o nosso trabalho. Não fui chamado para isso. Não é isso que Deus tem para mim. Como se a grande comissão fosse só para alguns que Deus chamou. E os outros não têm obrigação, não têm compromisso, não têm responsabilidade de fazer isso. Mas essa é a comissão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é a comunhão só daquele que é pastor, não é a comissão só daquele que vamos dizer, um missionário, um evangelista, um diácono, um presbítero. Essa é a comissão de cada um de nós. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E se você tem lá a sua receita e você vai fazer um bolo ou pão ou qualquer outra coisa, se você se esquecer, se for uma receita salgada, principalmente, às vezes até doce vai um pouco de sal. Mas se for uma receita salgada, você esquecer de colocar o sal, o que vai acontecer com a tua receita? Vai ficar sem gosto. Ele pode ter feito o prato mais elaborado possível, mas se faltou sal, quem provar vai falar, está sem gosto. Não tem sal. Não. E Jesus disse que se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada. Eu até brinco com os irmãos e falo, né? A Cisne lá vai lançar um sal sem sabor. Pode usar ele sem medo, você nunca vai errar em nenhuma receita, não vai ficar salgado demais. Mas também não vai ter gosto de nada, ninguém vai comprar.
Jesus disse que o sal sem sabor ele não serve para nada. É forte essa palavra de Jesus, mas ela é necessária para que a gente entenda o propósito da nossa salvação. Que a gente entenda por que Deus nos salvou. Não foi para que o Evangelho chegasse em nós e parasse, mas foi para que através de nós, assim como nós somos alcançados, outras pessoas fossem alcançadas. Então o Evangelho não tem que parar em mim, ele tem que me alcançar e ele tem que fluir através de mim, alcançando outras vidas. E a gente, como igreja, às vezes a gente acaba se esquecendo. E uma das coisas que o inimigo usa é nos envolver tanto na nossa vida pessoal. A gente fica tão preocupado com aquilo exatamente que Jesus falou para a gente não ficar preocupado. Se a gente for parar para pensar e a gente for analisar as nossas orações, por que a gente muitas vezes vai estar orando? Pelos nossos problemas. Pastor, como assim? É errado orar pelos problemas? Não. Mas se a gente olhar o Sermão da Montanha, Jesus fala assim, não andeis inquietos por coisa alguma. Não se preocupa com o teu alimento, não se preocupa com a tua vestimenta, não se preocupa com as coisas necessárias para você viver. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso mobiliar minha casa, eu preciso me vestir, comprar roupa. Jesus ensina no Sermão da Montanha que o nosso Pai sabe que nós precisamos de cada uma dessas coisas. E aí ele nos ensina, olha para os pássaros, olha para as flores, quem é que cuida delas, quem é que veste elas? Será que o mesmo Deus que cuida deles, que provê para eles, não é capaz de prover para nós? Não só capaz, mas Ele faz isso. Só que Ele faz isso quando nós fazemos aquilo que Ele nos ensina. E o que Ele nos ensina? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu coloco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus vai cuidar daquilo que é necessário para mim, Ele vai prover. Mas se eu coloco todas as demais coisas em primeiro lugar, aí eu vou estar por minha conta e risco. Eu não vou contar com a provisão de Deus, porque eu estou achando que depende de mim. Então Deus diz, então se você quer fazer na tua força, vai e faz. Mas é impossível nós, com todos os nossos cuidados de Jesus, acrescentarmos algum côvado à nossa existência. E aí a gente cai no perigo de correr atrás de todas as coisas que Jesus falou para nós, não nos preocuparmos com elas e gastarmos toda a nossa vida correndo atrás disso e preocupado com isso, e não fazermos aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Quando Jesus envia os seus discípulos, e você vai ver aqui, ele manda 12, a missão dos 12, depois ele envia os 70, pois quando todos eles voltam, Jesus pergunta para eles, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam, não. Não faltou nada, Senhor. O que o Senhor Jesus está mostrando para nós? E quando nós fazemos aquilo que agrada a Ele, Ele cuida de nós. Algumas coisas eu posso testemunhar da minha vida, que enquanto eu tentei fazer na minha força, na minha capacidade, eu não consegui. Não consegui. Algum tempo da minha vida, eu já falei para os irmãos, eu fui rebelde. Sou filho de pastor. E se alguém perguntasse para mim, você quer ser pastor? Eu falava, não quero. Porque eu cresci vendo meu pai. Não que ser pastor é um fardo, mas tem muita responsabilidade. E exige que a gente abra a mão de viver para nós mesmos. E eu que a gente, como eu cresci tendo qualquer coisa no domingo, eu sabia que eu não ia participar. Meu pai não ia deixar eu participar. Por quê? Primeiro compromisso na igreja. Escola dominical e culto. Então eu sabia, se tinha alguma festa no domingo, de algum parente, algum aniversário, nós não vamos. Eu nem precisava nem perguntar para o meu pai, nós vamos? Nós não vamos. Porque o domingo é do Senhor. Nós não temos outro compromisso a não ser na igreja primeiro.
Então eu cresci naquilo, vendo a gente colocando as coisas em primeiro lugar, eu falei, não. Eu fiz até uma oração, e a gente é criativo, né? Senhor, o Senhor me abençoa aqui, eu tenho um desejo de ser empresário, o Senhor me abençoa aqui, ó. O Senhor me abençoando, eu vou fazer igual o homem da Colgate, eu vou dar mais do que eu dízimo. Eu invisto no reino, mas o Senhor me deixa de fora, eu vou cuidar da minha vida. Então, às vezes a gente tem esse desejo, mas não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que a gente entenda para o que Ele nos chamou. Não estou dizendo que todo mundo vai ser pastor, irmão, mas eu estou dizendo que a gente tem que entender onde Deus nos quer. Enquanto eu estava lá lutando com a minha força, eu não consegui ter a minha casa própria, eu não consegui fazer viagens que eu sonhava, não consegui nada disso, irmão. Quando eu entendi e eu me coloquei nas mãos do Senhor, Deus fez, Deus me deu a minha casa, Deus me deu condição de fazer viagens que eu jamais imaginei que eu ia fazer. O que Deus me ensinou? Que Ele é muito mais capaz do que eu para prover aquilo que eu necessito. Que não é na minha força, que não é na minha capacidade. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É assim que Deus faz. É pelo Espírito. Irmão, imagina aquele povo no deserto. Imagina o povo no deserto. A responsabilidade que estava sobre Moisés. E Moisés entendeu, Senhor, a responsabilidade é tua, não é minha. O Senhor me chamou para estar aqui. Eu estou guiando esse povo. Todo dia o povo precisava comer, sim ou não? Aquele povo precisava de roupa, aquele povo precisava de água e de tudo mais que a gente necessita numa cidade. Só que no deserto não tem nada. Mas 40 anos Deus guiou aquele povo no deserto e não faltou nada. Não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa, não faltou tenda, as lonas não desgastaram, não ficou ninguém desabrigado. Não faltou hospital, não faltou pronto-socorro, não faltou farmácia, não faltou nada. Por quê, irmãos? Deus fala para Israel, para que eu coloquei vocês no deserto para provar vocês, para que vocês entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que nós precisamos, irmãos, vem da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Olha, está onde? Tempo verbal, vamos lembrar de português, está no passado. Então Ele já fez, já nos abençoou, significa que Ele já nos deu. O quê? Toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Significa que toda a provisão que nós precisamos, nós já recebemos do céu, não da terra. Independente do governo, independente da economia, independente de crise ou não, a nossa provisão vem do céu. Aquele povo estava no deserto. Se eles tentassem plantar no deserto, ia dar alguma coisa? Não. Se eles tentassem comprar alguma coisa no deserto, ia ter onde comprar? Não. Da onde vinha? Dos céus. Por isso a Bíblia diz, toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre porta e ninguém fecha, e Ele fecha a porta e ninguém abre. Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos para a palavra de Deus, e aqui eu quero ir agora a Atos 1:8. Jesus diz assim, mas recebereis poder do Espírito Santo. Algumas versões diz virtude, mas a virtude e poder é a mesma coisa. Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? O propósito está aqui. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo vem sobre nós para nos capacitar. Deus coloca o seu poder em nós através do Espírito Santo. Para quê? Qual é o propósito? Confirmando a grande comissão, para sermos testemunhas dele. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Nem todos que estavam ali, irmãos, em Atos capítulo 2, que receberam, foram enviados ao mundo. A maioria não saiu de Jerusalém. Então não significa que tem pessoas às vezes que ficam com medo. Não, eu não quero ser missionário. Ai, Deus me livre se Deus me mandar lá para o outro lado do mundo, ou se Deus me mandar para um país muito difícil. Não, irmão, não precisa se preocupar. Que talvez Deus não tenha esse propósito para você, mas mesmo que tiver, não se preocupe, que Ele vai cuidar de você também. O importante não é a gente fazer a nossa vontade. O importante é a gente fazer a vontade de Deus. Jesus disse algo assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que, irmãos? Descanso para as vossas almas. Sabe por que muitas vezes a gente fica aflito, angustiado, e a gente está lutando, e parece que a gente não sai do lugar, e a gente ora, parece que a gente não alcança, porque a gente está fazendo o que, irmãos? Não aprendendo de Jesus. Por várias vezes no ministério de Jesus, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não falo nada de mim mesmo, mas eu só falo aquilo que o Pai me deu para falar. Lá no Getsemane ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Então Jesus não viveu para si, mas viveu para satisfazer a vontade do Pai. Ele colocou o reino e a justiça em primeiro lugar. Ele disse: aprendei de mim. E é dessa maneira que nós vamos encontrar o que, irmãos? Descanso para as nossas almas. E aí a gente vai olhar para o salmista e o salmista vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te afliges? Espera em Deus. Descansa no Senhor. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não vai colocar peso em nós. Deus não vai colocar peso em nós. Pelo contrário, Deus vai nos dar alegria, gozo, paz, regozijo na sua presença. Eu que antes corria do ministério, hoje eu tenho o prazer de estar no ministério. Porque eu encontrei aquilo que o Senhor prometeu: descanso. Pastor, então não tem responsabilidade? Tem muita. Mas eu sei, meus irmãos, que Deus não vai colocar nada que eu não possa suportar. Deus não vai me sobrecarregar de algo que eu não consiga fazer. Se Ele me colocou, Ele me capacitou. Se Ele me colocou, Ele está comigo. Eu não estou sozinho na jornada. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Então é da mesma maneira que eu oro todos os dias: Senhor, o Senhor tem que ir na frente. Se o Senhor não for na frente, eu não vou. Porque não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente tem que aprender a fazer do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o melhor. Porque não depende da gente, depende de Deus. Uma das passagens mais maravilhosas quanto a isso é quando Deus diz assim para o profeta Elias: retira-te daqui, vai-te até a Sarepta de Sidom. Ali ordenei uma mulher viúva que te sustente. Quando Elias chega na cidade, o que ele encontra? A mulher mais rica da cidade. Ele encontra a mulher que tinha mais provisão na cidade. Não, ele encontra talvez a mulher mais necessitada da cidade. Quando ele pede para ela pão, o que ela diz? Eu tenho só para mim e para o meu filho, nós vamos fazer a última refeição e nós vamos esperar a morte. Ele diz: vai, faz como tu disseste. Mas primeiro, traz um pedaço para mim aqui fora. Primeiro, antes de você comer, antes do seu filho comer, traz para mim aqui. E o que aquela mulher fez? Ela podia ter dito: você está maluco. Se eu não tenho nem para mim, para que eu vou repartir com você? Mas Deus sabia o coração daquela mulher. Elias não chega ali por acaso. E Jesus disse: nos dias do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma estrangeira. Sarepta de Sidom era estrangeira. Porque Deus olha para o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E aquela mulher foi e fez aquilo que Elias disse, porque Elias também disse: porque assim diz o Senhor,
não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Ela creu, ela fez. E o que aconteceu? A Bíblia diz que comeu ela, ele e a sua casa. Quer dizer, não foi só para ela e para o filho, não foi só para o profeta, ela teve ainda que repartir, não sei se cunhada, sobrinho, sobrinha. 3 anos e meio durou a fome. A Bíblia diz que ela teve provisão até que choveu novamente, até que alguém colheu, até que alguém foi lá e trouxe o trigo de novo. Teve provisão para ela. Quem é que fez isso, irmão? Deus. Agora, se a gente fecha o nosso coração para Deus, você vai dizer, não, Senhor, como é que você vai pedir um negócio desse para mim? Pregar o Evangelho, orar, ensinar, sendo que eu não tenho nem para mim. Aí eu estou fazendo o papel inverso da viúva. Eu não estou crendo naquilo que Deus falou. Eu estou retendo. E quando a gente retém, não vai ser suficiente nem para nós. Mas quando a gente crê na palavra do Senhor e a gente... Quem é que se encarregou de multiplicar a farinha na panela? Deus. Quem é que se encarregou de multiplicar o azeite na botija? Deus. Eu vou ilustrar aqui, não sei se foi isso que aconteceu. Deus falou para o anjo, fica lá, do ladinho. E fica de olho na farinha, fica de olho no azeite. E não deixa faltar. Se ela tirou 2 medidas, coloca 2 medidas de volta. Se ela tirou 3, coloca 3 de volta. Não diz que a panela transbordou, diz que não faltou. Não diz que o azeite lá começou a jorrar da vasilha, mas diz que não faltou. Cada vez que ela ia e tirava, era como se ela não tivesse tirado, porque Deus estava multiplicando ali. E assim Deus faz conosco. Quando a gente olha para a palavra de Deus, os discípulos vão e em Atos dos Apóstolos você vai entender que eles são apresentados no Sinédrio e as pessoas no Sinédrio sabem que eles são o quê, irmão? Quem eram os discípulos? Analfabetos. Eles não sabiam ler nem escrever. Como que Deus vai escolher pessoas assim? Ele não podia ter escolhido pessoas inteligentes que tivessem estudado? Podia. E por que ele escolheu os 12? Porque ele conhece o coração. Porque ele sabe quem é que ele pode usar ou não. E para que a glória fique para ele, não para o homem. Por isso que Paulo fala, toda a bagagem que eu trago do judaísmo, tudo que eu tenho na minha vida até agora, eu considero como esterco, como perca, para ganhar a Cristo. Eu não estou baseado no meu conhecimento, na minha instrução no judaísmo. Não, eu estou baseado na minha experiência com Cristo. Tudo eu joguei fora pelo conhecimento de Cristo. Ele fala, o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, mas recebi de Deus. Deus me deu uma revelação do evangelho. Então, irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender. E esse poder está sobre nós e vem sobre nós, para que a gente deixe Deus nos usar. Jesus diz, naquela hora em que alguém for te pressionar, não cuideis o que há vez de dizer, porque naquela mesma hora o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Então Deus nos usa, irmão. Algumas vezes, talvez você já tenha tido essa experiência, mas eu já tive experiência, da pessoa chegar e falar, pastor, um dia o senhor estava pregando, o senhor falou isso. Fala, é? Eu não lembro. Não, o senhor pregou, o senhor falou isso. Eu não lembro. Sabe por que eu não lembro, irmão? Porque não nasceu aqui, no meu intelecto. Não nasceu na minha carne. Foi o Espírito Santo que me deu para falar. Eu fui um canal. Eu falei aquilo que não estava aqui, que eu não fiquei lá, aqui que eu vou falar. Não. O Senhor colocou e eu liberei. Então, muitas vezes eu não tenho memória. Às vezes orar, Deus usou o Senhor para falar isso comigo. Não lembro. Por quê? Porque eu não falei da minha carne, não falei de mim mesmo. Foi o Espírito Santo que deu, eu falei, eu liberei. Então Deus quer fazer isso, irmão, com cada um de nós. A ordem do Senhor foi direta. Ele não disse, olha, quem quiser. Ele disse, olha, quem sentir no coração. Quem tiver disposto. Ele não disse isso. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele deu uma ordem direta para cada um de nós. Para nós fazermos o quê? Pregarmos o Evangelho, ensinarmos a palavra, batizarmos nas águas a todos os que creem, impormos as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados.
Cada um de nós recebeu isso de Deus. Cada um de nós. Sendo eu tendo um título ou não tendo um título, eu tendo teologia ou não tendo teologia. Porque eu recebi o Espírito Santo. A capacitação veio do Espírito Santo. Não veio da faculdade, não veio do seminário, não veio do curso. Não que seja errado, irmão. Não, eu aconselho, você quer se aprofundar, faça, estude, se aprofunde. Nada disso é errado. Mas eu não preciso disso para ser usado por Deus. Eu preciso apenas me dispor. Apenas acreditar na palavra do Senhor e ir. Eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que ler a Bíblia, a minha comunhão com Deus, diária com Deus, vai me dar o necessário para eu desempenhar aquilo que Deus quer que eu faça. Por isso que é importante eu ler a Bíblia todo dia. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que Jesus falou. Se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu não li? O Espírito Santo vai dar a palavra? Sim, ele vai dar a palavra. Mas o Espírito Santo vai usar as nossas vidas conforme nós nos entregamos a Ele. Como que eu vou me entregar a Ele? Na minha dedicação, na palavra, na oração. Eu tenho que me alimentar da palavra. Como é que alguém desnutrido vai socorrer quem está na mesma situação que ele? Não dá. Um doente não pode cuidar de outro doente. Não é assim? Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu vou me fortalecer na fé. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me alimentar da palavra, eu vou me dispor e Deus vai me usar. Deus vai me usar. É o compromisso de cada um de nós. Aqui Atos 1,8 diz que o Espírito Santo nos capacita para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra, para batizar aqueles que creem, para ministrar o Espírito Santo sobre outras pessoas. E aqui no capítulo 2, vamos lá, capítulo 2 aí. Logo na descida do Pentecostes. Versículo 37, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, tem aquele alvoroço, aquele tumulto, a multidão começa a vir ali, de curioso para ver o que estava acontecendo, e Pedro então se levanta e começa a pregar. E diz aqui no versículo 37, e eles ouvindo isso, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você vê que ali Pedro já falou, vocês vão aceitar Jesus, eu já vou batizar, e vocês já vão receber o Espírito Santo. E Pedro aqui, irmãos, ele está pregando aqui, ele não é outro Pedro, ele não foi, se retirou para estudar, ele é o mesmo Pedro. Como é que ele prega e ali diz 3.000 almas já vão se converter? Versículo 41. Poder do Espírito Santo, irmão. É o poder do Espírito Santo em nós que faz com que as pessoas vão ouvir, não da nossa carne, mas do Espírito que está em nós. E o Espírito que está em nós é que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz a obra é Deus. Eu vejo muitas pessoas preocupando em debater. Não, irmão, a gente não precisa ficar debatendo, não. A gente precisa lançar a palavra. Mais importante do que o meu argumento é a palavra de Deus. Como é que eu faço para evangelizar alguma coisa? Lançar a semente. Qual é a semente? É aquilo que eu pensei, é aquilo que eu escrevi? Não, é aquilo que está na palavra de Deus. Porque Jesus disse, essa palavra tem espírito e vida. Então eu vou dizer, a Bíblia diz, e eu vou dar um versículo. E aquele versículo vai ser a semente lançada no coração daquela pessoa. E aí, pastor? Parábola do semeador. Tem uns que têm coração duro, tem uns que têm coração como entre pedras, outros têm coração como entre espinhos, mas vai ter alguém que vai ter o coração que é uma boa terra. Vai ter alguém que vai abrir o coração e que a palavra vai entrar nele e que vai gerar muito fruto.
E quem é que faz essa obra? É Deus, é o Espírito Santo. Não sou eu. Eu tenho que fazer o quê? Lançar a semente. Quem que vai se encarregar da semente germinar, nascer, crescer e frutificar? É o Espírito Santo. Mas eu tenho que crer. E a semente que Ele me deu é poderosa. Aleluia! Depois lá no capítulo 8, vamos lá, um pouquinho mais para frente. O Evangelho chega em Samaria e as pessoas começam a se converter. Filipe vai para lá e começa a pregar, e Deus começa a usar ele para fazer milagres, sinais e prodígios. E as pessoas começam a se converter. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E vê que Deus nos capacita também para isso. Você já está batizado? Nas águas? Você já está convertido? Você já é batizado com o Espírito Santo? Não. Então, eu vou orar por você, para que você receba o Espírito Santo. Irmãos, hoje em dia a igreja está dormindo. Porque antigamente a pessoa aceitava Jesus, era batizado, a primeira preocupação da pessoa é: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E a gente tinha cultos, reuniões de oração específicos para isso. Hoje em dia a gente quase não ouve falar, infelizmente. A igreja ficou muito aqui, muito no intelecto. As pessoas se preocupam mais que ela faça um curso do que com que ela receba o Espírito Santo. E a preocupação dos apóstolos é: vocês já receberam Jesus, então agora vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. É natural, irmão. Esse é o caminho de Deus. Lá em Atos 1:8, Jesus diz para eles: fiquem em Jerusalém. Não adianta vocês querer fazer as coisas se não tiver revestido do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Depois que vocês receberem o Espírito Santo, aí sim vocês podem fazer a minha obra. Só cheios do Espírito Santo, só capacitados pelo Espírito Santo. Porque não é no intelecto, não é na força do braço, é na unção do Espírito Santo. E aqui, irmãos, Atos capítulo 10, mais um pouquinho para frente. Alguns exemplos, de como a igreja também foi usada não só para evangelizar, mas para ministrar o Espírito Santo. Pedro está lá na casa de Cornélio pregando, e no versículo 44 aqui de Atos capítulo 10, diz: e Pedro, dizendo ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui foi ao contrário, foi antes do batismo das águas. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, não tem primeiro tem que ser batizado nas águas para depois, não tem isso. Creu no Senhor Jesus Cristo, aqui foi instantâneo. Eles chamaram Pedro para ouvir a mensagem do Evangelho. Ouvindo a mensagem do Evangelho, já receberam o Espírito Santo. Então Deus faz da maneira que Ele quer. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês, capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso. A partir do versículo 1. Diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é,
em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. A obra completa é com o batismo do Espírito Santo. A capacitação, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que a igreja hoje precisa fazer o quê, irmão? Vamos orar mais. A palavra de Deus nos instrui a orarmos em todo o tempo. Nós precisamos de oração. A igreja sem oração, ela se enfraquece. A igreja sem oração, ela se esfria. A igreja sem oração, meu irmão, ela vai ter que arrumar uma outra coisa. Uma muleta, que não vai ser suficiente. Infelizmente, a gente vê muitas igrejas fazendo muitas coisas para segurar o povo, para atrair o povo. Infelizmente. Porque quando a gente perde o Espírito Santo, tem que ficar inventando coisas. Mas nada substitui o Espírito Santo. Mas nada tem a eficácia do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que vai transformar a natureza. E quem tem experiência com o Espírito Santo, meu irmão, não vai virar um desigrejado. Não vai achar que não precisa ir para a igreja, não vai achar que não precisa estar na igreja. Ele vai sentir a necessidade de estar no corpo de Cristo. Ele vai sentir a necessidade de estar no culto. Ele vai sentir a necessidade de orar, de ler a Bíblia. Eu disse necessidade, não é vontade, irmão. É diferente. Que a gente não acorda na segunda-feira falando, nossa, com vontade de orar. Não, a gente não acorda assim. Com vontade de ler a Bíblia. Não, a nossa carne não manifesta a vontade pelas coisas de Deus. Mas nós sentimos a necessidade no nosso espírito. Eu preciso orar. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso buscar a Deus. A necessidade lá do nosso espírito vai fazer com que a gente submeta a nossa carne para a gente fazer aquilo que é necessário para que nós façamos. Por isso Paulo diz todos os dias, aleluia, eu mortifico o meu corpo e eu submeto ele à vontade do Espírito de Deus. E nós temos que fazer isso, irmão. Para que nós sejamos instrumentos preciosos nas mãos de Deus, para que a gente cumpra a grande comissão, para que a igreja, irmão, seja aquilo que Deus quer que ela seja. Infelizmente, irmãos, a gente vê vários lugares que foram se esfriando. Eu conheço alguns pastores que moram na Europa, e a Europa, irmãos, principalmente Inglaterra, principalmente ali Holanda, França, enviou missionário para muitos lugares. Mas hoje está uma derrota. É muito triste. A maioria desses países, muitas igrejas fecharam, ou virou bar, ou virou casa de show, porque não tem mais crente. Porque não tinha mais ninguém. Então a prefeitura foi lá, tomou conta do espaço e transformou, infelizmente. E por que isso, irmãos? Comodismo. Nós não podemos nos acomodar. Nós estamos num país aqui que, glória a Deus, Deus está agindo e movendo, mas um dado alarmante da nossa nação. É triste, irmãos, a gente ouve falar que o evangelho, tantos por cento da população, está cada vez mais aumentando o número de evangélicos, não está? Cada vez mais a nossa nação na corrupção, na violência e nas drogas. Isso é reflexo de uma igreja que não está sendo sal nem luz, infelizmente. Nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos encher para Ele nos usar. Amém? Vamos orar.